O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, João 4, de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia e saiu ao seu encontro. Pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui o Senhor Jesus que, andando de um lado para o outro, exercendo seu ministério, indo onde as pessoas precisam de ouvir a palavra e precisam também, muitas vezes, de um sinal, de um milagre, de um prodígio. E ele se encontra com esse homem que está com o seu filho doente e ele diz que o filho está morrendo. Jesus diz a ele: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. E aí Jesus diz para ele voltar, que o filho dele já está curado, já está são. E ele volta para casa. Em um determinado ponto ali do lugar de onde ele está indo para casa, as pessoas vêm ao encontro dele e dizem que o filho dele está bem, está vivo. E ele pergunta a que horas que ele ficou bom, e eles dizem a hora, e ele pode constatar que foi na mesma hora que Jesus falou que o filho dele estava bom. E a partir daquele momento ele abraçou a fé, não somente ele, mas ele e toda a sua família. No primeiro momento, ele acredita na palavra de Jesus. No segundo momento, ele abraça a fé, porque ele pôde entender e perceber que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus, que estava ali junto com o seu povo. Mas ele precisou ver um sinal. Ele precisou acreditar primeiro na palavra de Jesus e depois comprovar que aquilo realmente tinha acontecido. Sabemos que muitas pessoas precisam de um sinal. Precisam que Deus realize algo na sua vida para que eles possam acreditar verdadeiramente. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe do que nós precisamos. E se nós precisamos de um milagre, de um prodígio ou de um sinal, Ele vai realizar. Mas se nós não precisamos, nós temos que acreditar que Deus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco.
e Ele caminha sempre conosco. Mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante das doenças, dos problemas graves que aconteçam na nossa vida, diante das perdas, o Senhor está conosco. Se precisar realizar um sinal, Ele vai realizar. Mas se não, nós temos que acreditar naquilo que o Senhor nos promete. O Senhor nos promete a vida eterna. O Senhor nos promete ir morar com Deus. O Senhor disse que na casa de Deus há muitas moradas e Ele iria preparar um lugar para cada um de nós. E nós temos que acreditar nisso. Mesmo se não acontece os milagres, os prodígios e os sinais que nós queremos que aconteça na nossa vida. Porque é muito fácil você acreditar quando você vê o milagre. Mas quando você não vê o milagre, aí fica difícil. E é nessa hora que nós temos que acreditar em Deus. Acreditar que Ele está conosco. E que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então que sejamos firmes, fiéis e firmes até o final. Até o final. Muitas pessoas vão precisar desses milagres, mas muitas não vão precisar. Nós temos que acreditar, independente de qualquer coisa, que o Senhor está preparando a nossa morada no céu. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que nos entregar por inteiro a Jesus e à missão. A messe ainda é muito grande e os operários ainda são poucos. Então, nós temos que orar pedindo a Deus que mande mais trabalhadores para a messe. E nós temos que colocar a mão na massa, aceitar a nossa missão de ser discípulo de Jesus Cristo, que leva a palavra de Deus, leva o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.